Agora falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mudar o lugar da prisão dele e pode ter sido um passo inicial para enviá-lo para o regime domiciliar. A avaliação é de aliados do ex-presidente e de uma parte até de integrantes do Supremo. Eles viram a decisão do ministro Moraes como um gesto nesse sentido, porque a Papudinha, como a gente viu nas imagens, né, ela oferece condições melhores do que a sala da Superintendência da Polícia Federal. Um espaço bem maior. Enfim, tem até varanda, né, para tomar sol e tal. E esse pessoal todo aposta numa mudança eventual no curto prazo, para que ele cumpra a pena em casa, Reinaldo. E aí teve todo aquele roteiro feito pela ex-primeira-dama Michele, né, até pelo Tarcísio também, né, o Tarcísio também falou com ministros. Sempre. Desde sempre, né? Tarcísio foi aquele que foi a ministra e está dizendo, deixa o Bolsonaro ir para os Estados Unidos negociar tarifa, enfim. Olha só, eu escrevi um texto a respeito e insisto nesse ponto. Eu não me oponho como opinador, né? A que Bolsonaro exerça a pena em prisão domiciliar, né? Cumpra a pena em prisão domiciliar. O problema é que aqueles que tratam desse assunto, especialmente na família e o bolsonarismo mais exaltado, tratam a prisão domiciliar como se ela fosse um juízo absolutório sobre aquilo que fez Bolsonaro. O próprio Rogério Marinho, o líder da oposição no Senado, do PL do Rio Grande do Norte, que se jacta da sua sapiência política, até em razão da sua origem, né? Quando fala a respeito, defende a necessidade da prisão domiciliar, mas diz, porque afinal de contas ele está preso por um crime impossível, crime que não aconteceu. O Carlos se manifesta a respeito e também nega que tenha havido crime, diz que tudo é uma conspiração e boa parte do bolsonarismo age dessa maneira. É uma mistura absurda essa, né? Porque se eles querem a prisão domiciliar, a argumentação tem de ser feita, me parece, no terreno daquilo que pode garantir a prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. Saúde. Mas não é isso que eles fazem. Eu não estou dizendo que o Alexandre não concebeu a domiciliar porque, se vocês não pararem com isso... Não, não é assim. Não é assim. Né? Mas o que se precisa evidenciar é que ele tem um ganho extra de segurança, então, e isso faz dele uma pessoa mais doente do que eles gostam de falar, porque se você notar, eles têm um humor oscilante em relação a isso, né? A hora Bolsonaro está muito forte e poderia até ser candidato, a hora Bolsonaro está padecendo demais e não consegue nem virar sozinho na cama. Então, a filharada e boa parte desse entorno do Bolsonaro, na verdade, não o quer em casa. Prefere que ele fique preso para tratá-lo como mártir. Né? Porque se ficasse em casa, evidentemente, haveria restrições muito severas. A casa dele não poderia ser um centro de peregrinação política, porque ele estaria cumprindo uma pena. Ele estaria cumprindo uma pena. Não seria nem uma domiciliar preventiva, de caráter preventivo, provisório. Não, ele estaria cumprindo uma pena. A casa dele seria um local de cumprimento de pena, cujo regime inicial é fechado. Mas essa gente não ajuda, atrapalha. Então, eu digo ao Bolsonaro, cuidado com esse tipo de amor, né? Desse tipo de amor é melhor se guardar, é melhor se proteger. Cilada, né?
Porque, rapaz, é amor isso? É um amor que constrange o outro, né? Em sendo amor, né? Então a argumentação tem que ser sobre saúde. Só que se vai argumentar sobre a preventiva, e aí se volta ao mérito da condenação. Mas aí também acho que tem orientação do próprio Bolsonaro, porque, veja, quando a defesa entrou com os embargos infringentes, se fez isso de novo. Se tentou voltar ao mérito da acusação. Então, é uma irresignação com o resultado de um julgamento com trânsito em julgado já. Né? Então, é claro que é um erro. E aí entra a figura da Michelle, porque ela vai conversar com ministros do Supremo, ela conversou com o Gilmar Mendes, ela conversou com o próprio Alexandre de Moraes, e aí sim, ela foi por um outro terreno, né? Que depois estava numa carta dela também, né? Que ela anunciou e tal. E ela ali foi muito sóbria com os ministros, todo mundo sabe disso, as apurações estão aí, né? Gerou até uma boa impressão, porque falou da necessidade de o Bolsonaro ter sempre alguém com ele, dormindo com ele, na cama com ele. Porque, note, atenção à saúde ele tem toda ali onde ele está. Essa não é só uma cela superior que ele tinha na Polícia Federal. É a melhor cela que alguém já cumpriu pena no Brasil. Ninguém cumpriu pena no Brasil nessas condições. O Lula não cumpriu pena nessas condições, nos 580 dias que ficou lá, condenado sem prova. Tá? Ele tem tudo, ele tem assistência médica 24 horas, a pública e a privada, se precisar. Ele tem enfermagem 24 horas, ele tem a coisa toda. Né? Se cria ali uma rotina, se ele precisar se levantar da cama à noite para ir ao banheiro, não sei o quê, diz que ele fica desorientado, ele pode chamar alguém que alguém vai auxiliá-lo. Né? Então, ele tem tudo ali, tudo o que se pode ter numa prisão, menos a liberdade, que é muito grave, claro que é ruim. Né? Ninguém está dizendo, que bacana. Não, não é bacana, mas também não é nada bacana o que ele fez. Né? Se a gente fosse pensar em garantir direitos humanos para humanos direitos, ele não os teria, porque ele não foi um humano direito nessas coisas. Mas esse é o pensamento deles, não é o pensamento dos democratas. O pensamento dos democratas é garantir direitos humanos a todos. Em sendo um preso, direitos humanos que se garantam a um preso. Né? E a liberdade de transitar não é um deles, porque, afinal de contas, está preso. Né? Então, ele tem toda a assistência ali. Agora, a Michelle foi tratar disso e ela tratou com mais serenidade, com mais tranquilidade do que os filhos do Bolsonaro, por exemplo, do que alguns extremistas do Bolsonaro. Né? Tentando evidenciar os aspectos ali, digamos, humanos. E ela, goste-se ou não, né, olha só, ela é uma política. Eu escrevi isso faz uma semana. A Michelle, na carta dela diz: sou esposa, sou mãe, sou mulher, carrego a dor da minha filha, a dor do meu marido e a dor de todos que o amam. Então, aqui evoca a condição dela de mulher, se martiriza um pouco, mas faltou ela dizer: e sou uma política. Sou presidente do PL Mulher, faço política o tempo todo. E, Diego, eu não a estou condenando por isso. Eu jamais condeno um político por fazer política. Ué, o Flávio chegou a ironizar, né, que ele não fez caravanas pelo país e tal, que ele foi o candidato escolhido mais ou menos pelo pai dele, né? E ele não fez campanha, meio que insinuando o que a Michelle estava fazendo, né? Pois é. A relação ali, obviamente, não é boa. Não. Né? Então, quando a gente viu aí alguns dias ela
colocando no ar um vídeo do Tarcísio de Freitas, no dia seguinte quase ao lançamento da candidatura do Flávio, né, ou na semana seguinte, é claro que ela estava repercutindo esse troço. Quando ela é, curte a primeira-dama de São Paulo dizendo que o Brasil precisa de um CEO, meu marido, né? É, e os bolsonaristas caírem em cima dela, é claro que é de eleição que se está a falar, né? E ela, enfim, ela é muito... Num outro momento da carta, ela diz assim... Aqueles que também amam e defendem o meu amor, o nosso líder, peço que não me leve ao tribunal de julgamento pessoal, que não se apressem em me julgar ou a criar rótulos de condenação política. Então, é a política que, inclusive, fala que não é política. Isso é uma formulação que sempre tem muito poder, né? Que Deus toque os corações de todos aqueles que agora nos atacam, para que sejam capazes de compreender a verdade que lhes será revelada no tempo oportuno, e ainda dando a entender que há uma verdade a que ela teve acesso e que outros não tiveram, né? Então, ela é uma figura política muito forte, né? Não há dúvida de que ela é um bom produto político. Produto político, usando a linguagem técnica, assim, ela é algo que não é difícil de vender para a extrema-direita, né? E não está convencida da candidatura do Flávio, né? O candidato dela, ainda subsiste a ideia de uma candidatura do Tarcísio com, eventualmente, Michele de vice. É que os filhos não aceitam essa formulação, né? Porque, desde 7 de julho, escrevi esse texto aqui no UOL, o Eduardo, a tese do Eduardo, por enquanto, no que respeita à sucessão, é a tese que está triunfando. Isto é, nós não vamos ter uma candidatura fora da família, porque isso diluiria a nossa herança, e é aí que entra uma ala bolsonarista, como a gente tem aí, que ainda nutre esperanças. É isso aí, vamos lá. É isso aí, eles estão... Você quer falar mais sobre a questão da Michelle apoiando o Tarcísio, Não, Reinaldo? acho que tem essa ala bolsonarista que diz que o Tarcísio ainda pode ser candidato, acho que a gente tem aí o... Até mesmo aquelas pessoas que há até pouco tempo, né, vinham encrencando com Tarcísio de Freitas, agora parece que mudaram o discurso, não só a Michelle, mas também a Michelle Bolsonaro, né? O governador é citado agora até entre aqueles que criticavam ele. Tarcísio contraria com o engajamento de Michelle, né, na campanha. A gente viu a postagem que ela fez na semana passada, e a mudança desse discurso evidencia uma preocupação com a candidatura de Flávio Bolsonaro, que ainda não atraiu o apoio político do Centrão, por exemplo, Reinaldo, até agora não veio. Então, você veja que a gente poderia dizer assim, será que estamos diante de um problema de carisma? Veja só, o desempenho do Flávio Bolsonaro na pesquisa Quest, em estando certos os números sempre, não é um desempenho ruim, insisto. Eu não estou entre aqueles... o Lula é franco favorito, sem dúvida nenhuma, franco favorito. Agora, hoje, achar que a eleição será um passeio, bom, isso ninguém acha. O próprio Haddad falou, eu acabei esquecendo de chamar o vídeo, mas o próprio Haddad diz: economia sozinha não decide eleição. E não decide. Né? Decidisse, o Biden teria vencido a eleição nos Estados Unidos. E ele perdeu. Né? O Trump conseguiu convencer os americanos de que a economia dos Estados Unidos estava vivendo a sua fase do horror. Tinha tido lá o período inflacionário, mas depois tinha passado. Né? Então, você ter índices econômicos muito bons necessariamente não decide a eleição, ainda que isso seja, obviamente, uma coisa importante. Daí o Haddad está tão disposto a enfrentar o debate político, se mostrar, ainda que não venha a ser candidato. Quer fazer isso na campanha. Né?
Porque há a questão ideológica, porque há a questão das crispações de natureza política, né? Porque há o antilulismo, que é muito forte, né? Porque há o anti-esquerdismo, que é muito forte. Isso hoje, uma coisa no mundo que vem à esteira das redes sociais, né? O resultado da eleição em Portugal agora foi surpreendente, com um excelente desempenho do Partido Socialista, mas está lá o Ventura, um extremista de direita, em segundo lugar, né? Então, você tem hoje muitas vertentes aí. O Flávio tem um bom desempenho, mas o que o Flávio não entusiasmou, e isso é sempre os políticos, os analistas consideram sempre muito ruim, ele não entusiasmou lideranças políticas. Ele não entusiasmou o Centrão. Ele não é exatamente o candidato ideal para essa inflamação que essa estratégia supõe. Seria, na verdade, o Eduardo, não o Flávio. Né? Porque ele é mais articulado, ainda que diga coisas do arco da velha, mas há uma articulação maior. O Flávio é visto até com um excesso de moderação por alguns bolsonaristas, mas ele não conseguiu entusiasmar ninguém até agora. Né? As coisas estão um pouco assim. Né? O Ratinho Júnior se aventura a dizer que pode ser candidato mesmo com Flávio. Duvido, mas sim, até o Zema. Então não há aquela adesão que eventualmente se esperava à candidatura, mesmo no seu nicho. Ainda insisto que com desempenho nas pesquisas bastante bom, e ainda que espero que, se tivesse com a cabeça deles, né, acho que o Lula e ninguém no lulismo acredita que a eleição está ganha. Né? Então o Tarcísio continua aí. Continua aí, e se pensar como fórmula para ganhar a eleição, a fórmula Tarcísio é uma fórmula muito mais poderosa, e nesse sentido, os defensores de Tarcísio estão certos lá do ponto de vista da cabeça deles. Né? Eu considero um cara de extrema-direita, igualmente, já deixei isso claro e continuo a considerar. Né? Agora, ele é o preferido dos mercados, ele é o preferido do empresariado, ele é o preferido de setores da imprensa, ele é o preferido de um monte de coisa, né? E consegue ter um discurso um pouco mais amplo e mais articulado do que o Flávio. Né? E levaria votos que o Flávio provavelmente não leva por carregar o nome Bolsonaro, mas isso seria um problema com qualquer Bolsonaro. Mas essa foi a escolha deles até agora, triunfou a visão do Eduardo de não dividir ou não transferir aquilo que considera o espólio familiar. Mas o Tarcísio continua aí, à espreita.